Como é que foi a conversa com a sua filha, a última conversa, dona Dolores? A última conversa que ela disse: mãe, eu tenho algo muito sério para falar para a senhora. Mãe, eu tenho algo muito sério para falar para a senhora, mas não posso falar agora, depois eu falo. Aí, quando deu terça-feira, eu disse assim, já foi pela manhã: Sara, minha filha, até agora você não me respondeu. Fale comigo, diga o que era que você queria falar comigo. Mas eu tenho certeza que aquele áudio, quem viu foi aquele infeliz. Não foi a minha filha, foi ele que olhou e não respondeu mais. Que eu saiba, pra mim, minha irmã nunca relatou isso. Que eu saiba, pra mim, minha irmã nunca relatou isso. Rumores fortíssimos vieram recentemente à tona sobre a provável gravidez de 2 meses de Sara Mariano, que fazia planos de fugir da Bahia por medo do marido e também por vergonha da igreja. Enquanto pensávamos e imaginávamos que estávamos tratando apenas de uma vítima desse crime brutal, suspeitas foram levantadas de que provavelmente haviam 2 pessoas na cena do crime. Uma carbonizada e a outra cozida na barriga da mãe. Ele disse pra mim, tem áudios aqui, né, que uma fulana de lá tinha conseguido o número de um terceiro, um suposto amante, né, da Sara, que tinha falado algumas coisas pra ele. E se eu tivesse alguma coisa pra contar, né, para revelar, que eu falasse logo para ele. De acordo com o áudio, Sara estava sofrendo ameaças da esposa de um homem que ela estava se relacionando. Mas, na verdade, quem executou Sara Mariano? O marido? O amante? A esposa do amante? Ou alguém que queria ter acesso ao dinheiro que Sara Mariano estava guardando? Caso algumas dessas hipóteses e teorias sejam comprovadas, a gente sabe que, além de bárbaro, esse crime foi brutal, abominável e completamente desolador. Se você do outro lado quer ficar sabendo de tudo sobre essas últimas notícias assoladoras que envolveram a cantora, pregadora, profeta e missionária evangélica Sara Mariano, então fica comigo que logo após a nossa abertura eu volto e te conto e te mostro tudo em mínimos detalhes. Além da Fé com Jason Ferrer. Brasil! Nós estamos de volta! E como sempre, é uma honra muito grande receber você aqui. Fico muitíssimamente agradecido por sua presença. Eu sou o Jason Ferrer, sim, o apresentador do canal Além da Fé, e por isso é um privilégio muito grande contar com a sua presença, com a sua participação e, acima de tudo, contar com a sua preferência a esse canal. Muito obrigado a todos vocês que são membros do nosso canal. Muito obrigado por sua confiança. Agradeço demasiadamente por sua credibilidade a esse canal. A você que nos ajuda, nos fortalece, você que está conosco nessa trincheira, você que está guerreando com a gente, muito obrigado por sua força, agradeço muito pelo seu apoio. Brasil, como eu havia comentado em alguns outros vídeos, o Jason está lançando um livro. Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda. Um livro de aproximadamente 290 páginas, um livro que vai ficar desse tamanho aqui, ó, tá vendo? Um papel brochura de 250 gramas, um miolo, uma estrutura, uma arquitetura, um designer muito bonito. Um livro com orelhas, muito bem apresentável, de aproximadamente 290 a 300 páginas. Tá para vir por aí. Então nós já passamos por algumas etapas, Brasil. Por exemplo, já passamos pela revisão e agora estamos imprensados na diagramação, que também é um valor alto. E depois nós vamos para a impressão, que é um valor ainda mais alto, que vai sair dentro da casa dos seus 13 para 14 mil reais. Não é brincadeira. Então, se você do outro lado se compadece, Jason, eu quero te ajudar. Como é que eu faço? Bom, você pode nos ajudar para que a gente possa montar esse livro aqui e assim o Jason possa estar com esse conteúdo. Jesus Cristo mentiu sobre a sua segunda vinda? Um livro que realmente vai fazer muitas pessoas pensarem a respeito do Novo Testamento. Brasil, antes de iniciarmos o vídeo de hoje, o conteúdo, antes de chegarmos ao pico, ao cume desse problema, deixa eu te contar como Sara
conheceu o Ederlan. Quando a Sara conheceu o Ederlan, ela estava noiva de um jovem da igreja dela, em Fortaleza, Ceará. A mãe dela, inclusive, gostava muito desse rapaz e tinha uma extrema confiança nele. Mas, infelizmente, a Sara queria algo mais picante, mais forte. Algo que a tirasse do Ceará. Então ela conheceu o Ederlan pela rede social, o Facebook. Foi pela internet? Ela estava noiva. Ela estava noiva com um homem da igreja, um rapaz, um jovem da igreja. Ela estava noiva. E aí ela tirou a aliança e esse rapaz chorou com essa criança na minha casa. Rapaz, era um rapaz de Deus, mas ela não quis. Ela não quis? Não quis. Noiva dele? Noiva dele. Tirou a aliança e deixou o rapaz pra lá. Aí conheceu? Aí conheceu esse monstro. Não se sabe como nem porquê, mas o Ederlan estava sem dinheiro e fez a Sara pagar sua passagem de avião para ir ao seu encontro em Fortaleza, Ceará. E ele foi até ela. E foi aí que ela traiu o noivo e se juntou com o Ederlan. Então, essa história de traições, Brasil, não é algo que se inicia agora, mas é algo que já fazia parte do passado de Sara Mariana. De acordo com algumas informações, inclusive da dona Dolores, a mãe da Sara, o noivo dela chorou igual criança para que a Sara não o deixasse. Um jovem da igreja, ela estava noiva, e aí ela tirou a aliança e esse rapaz chorou com essa criança na minha casa. Rapaz, era um rapaz de Deus, mas ela não quis. Ela não quis? Não quis. Noiva dele? Noiva dele, tirou a aliança e deixou o rapaz pra lá. Mas não adiantou nada, Brasil. Ela simplesmente tirou o anel de noivado, jogou nele e foi embora com o Ederlan. Em 13 anos de casamento, Sara e Ederlan passaram por maus bocados e isso é evidente através dos áudios, através de mensagens e texto também. Ela se queixava de Ederlan, da sua falta de estrutura financeira, e ele se queixava da hipocrisia dela, chamando-a inclusive de sepulcro caiado, adúltera, porque ela tinha um comportamento na igreja e outro totalmente diferente fora da igreja. Você não sabe como está a situação aqui em casa, né, e tal. Desde aquela situação que eu lhe falei, que eu fui resolver um negócio no banco, aí de lá se encontrei com meu amigo Deilson no shopping e tal. Né? Desde esse tempo, o Bonito salvou a foto, minha foto e foto de Deilson na tela do computador e salvou na tela do celular, dizendo ele que é para sempre que olhar não esquecer o que eu fiz. Ele tá com ódio no coração e tal, e quando lembra disso, me chama de adúltera. Me chama de adúltera. Ontem minha filha bebeu, me chamou de tanto nome, de adúltera, que eu não presto, falou tanta coisa. Aí o rapaz, vem cá, tu quer que eu sustente a casa? Tu quer que eu sustente a casa, bote as coisas dentro de casa e ainda fica lidando com alegria no coração, com riso, é? Ela disse que, mãe, eu vou sair dele, mas eu não posso sair agora pela agenda que eu tenho. Mas em novembro, mãe, eu vou lhe dar uma resposta, porque eu estou acreditando nas palavras que Deus falou para a senhora. E uma coisa muito mais do que certa, Brasil, ela queria se separar, isso é claro, é nítido, é transparente. Só que ela estava com medo de não ter onde morar, com quem ficar. Ela estava com medo de passar fome ou de desestabilizar a vida psicológica da sua filha, tirar a menina do colégio, ficar desamparada, ser criticada pela igreja. Ela estava com medo de abandonar o ministério dela, ter a reprovação da família, o cancelamento dos crentes pelas redes sociais, de não ter mais oportunidade nas igrejas. Então ela pensava e elaborava planos, mas isso não a impedia de ter relações extraconjugais com outras pessoas. Eu realmente não sei se eu amo mais a Ederlan, se eu tenho algum sentimento. Eu fico mesmo por medo de largar tudo, de um ministério que eu tenho aqui, de ter uma filha e de repente ter que passar nessa cidade, entendeu? Então eu tenho esse medo. E por aquele medo também, meu Deus, eu queria até que a morte separe, mas não sei se eu vou suportar. Todas as mensagens do telefone dela, Brasil, ela apagava todas as mensagens, não apenas aquelas que ela mandava para a mãe ou para a irmã, para as amigas, mas também para os varões ungidos. O qual ele já tinha pegado o celular dela, né, e já tinha botado lá no computador dele, né? Essas palavras também ela apagou, mas teve outros que eu peguei e aí compromete junto com essa palavra. E agora, recentemente, uma fonte revelou que Sara estava correndo riscos, porque a mulher de um dos homens, de uma das pessoas que Sara se relacionou, pegou um áudio de Sara no telefone do marido dela. Então, ela foi até a porta da academia para tomar satisfação com Sara.
e lhe fazer horrendas ameaças. Ele disse pra mim, tem áudios aqui, né, que uma fulana de lá tinha conseguido o número de um terceiro, um suposto amante, né, da Sara, que tinha falado algumas coisas pra ele. E se eu tivesse alguma coisa pra contar, né, pra revelar, que eu falasse logo pra ele. Ele falando com você? E ele falando comigo. Isso Foi no sério áudio. isso? Sim, eu tenho um áudio deles aqui. Inclusive tá tudo na mão do delegado. E aí eu disse assim pra ele, meu amor... Ele não mandou advogado. Meu amor, que eu saiba, pra mim, minha irmã nunca relatou isso. Essa pessoa que não quis revelar o seu nome recebeu um áudio onde Sara estava completamente desesperada, atônita, falando sobre a sua suposta gravidez e afirmando que ela não sabia mais o que fazer da vida dela se o Ederlan descobrisse. E a última vez também que falei com ela foi terça-feira, né? Segunda-feira, pelo telefone, que se fosse pelos áudios, eu tinha mandado pelo meu marido. Como é que foi a conversa com a sua filha, a última conversa, dona Dolores? A última conversa que ela disse, mãe, eu tenho algo muito sério para falar para a senhora, mas não posso falar agora, depois eu falo. Aí, quando deu terça-feira, eu disse assim, já foi pela manhã, Sara, minha filha, até agora você não me respondeu, fale comigo, diga o que era que você queria falar comigo, mas eu tenho certeza que aquele áudio quem viu foi aquele infeliz, não foi a minha filha, foi ele que olhou e não respondeu mais. Sem contar que o Ederlan já estava suspeitando e fazendo perguntas sérias e chatas para a própria Sara sobre a mudança do seu próprio corpo e sobre o seu comportamento estranho. Porque Sara, por diversas vezes, deixava o Ederlan dormindo e ia para a sala com o celular, conversar com outras pessoas. E para onde quer que ela fosse, ela também levava o celular, até mesmo para o banheiro. E o aparelho estava constantemente em silêncio, num silencioso, e sempre emborcado, para que nenhuma notificação fosse vista no celular dela. E o interessante de tudo, Brasil, é que ele pegou o celular dela, levou para um técnico para desbloquear. E no desbloqueio, ele viu fotos, mensagens, vídeos e áudios que ela mandava para várias pessoas. Então ele ficou transtornado e completamente furioso. Ele quebrou tudo dentro de casa. E ela, por sua vez, gritou com ele, chamando de gigolô, porque ela colocava as coisas dentro de casa com o dinheiro dela. E o pouco que ela construiu, o pouco que ela comprava, ele destruiu completamente tudo. Você teve quanto tempo? Você se envolveu com ela quanto tempo, Elicácio? Rapaz, eu não lembro, mas eu conheci ela 6 meses atrás. Ah, conheceu, mas já tinha se separado, porque eu soube que assim que você soube que ela é casada, você não queria mais, se separou, é isso? Exatamente. Mas sua ida pra... Fale. Ele ligou pra mim, dizendo que ela era casada, então eu falei, não sabe. Primeiro ele me ameaçou, né, depois aí eu falei que ele me ameaçou, aí eu falei, rapaz, eu nem sabia que ela era casada, foi aí que ele se retratou na mesma da hora. Ele, não, desculpa aí, porque eu não sabia, não tenho bola de cristal, irmão, pra saber as coisas. Você tá me falando agora e pronto, aí agora segue minha vida. Aí bloqueei o número dela, foi aí que ele me ligou. Ele quem? Ele que você se refere e o esposo de Sara, não é isso? Isso. E o curioso disso tudo, Brasil, é que o Ederlan anotou alguns números de telefone do aparelho da Sara e ligou para diversas pessoas que eram supostos amantes dela, fazendo ameaças para essas pessoas, xingando e esbravejando alguns, inclusive. Por estes e outros motivos, a Sara também estava escondendo e juntando dinheiro para fugir no momento certo, no momento exato e oportuno, sem deixar pistas para o Ederlan. Segundo ela, só vou falar isso aqui para você entender, ela queria terminar as agendas aí, que ela tinha me contado já, né? Pra poder ir embora. Só que tudo isso era monitorado por ele, então ele tinha todo o monitoramento que ela queria fazer, se ela ia fugir, se ela não ia fugir, ela sabia tudo que ela ia fazer. Então, aí ele tinha tudo nas mãos, aí ele viu até que ela ia fazer, acho que ele se antecipou, né? Era uma pressão psicológica. Pelo que você está dizendo, ela sofria, inclusive, ameaças psicológicas, além das físicas. Eu não sei, aí tem que ver. Não, pelo que você está dizendo aí, que ela dizia que se sentiu ameaçada. Quando você fala que ela queria ir embora, era para ir para Santa Catarina para ficar contigo? Não, ela queria ir para qualquer lugar, se fosse aqui, se fosse qualquer lugar. Só que ela não queria ir sozinha, ela queria um apoio para poder não ficar sozinha, perdida. Qualquer pessoa que pudesse ajudar ela para ir embora, porque ela não tinha coragem de ir sozinha. Em algum momento ela te propôs isso, ir com você? 2 meses atrás, né, que eu tenho quase 2 meses aqui, ela falou que queria, deixa eu ir pra aí, porque ela queria se esconder, né? Só que eu não, vai resolver sua vida, eu não quero problema. Então eu disse, não,
você tem que procurar sua família. Foi daí que eu bloqueei ela e já não tive mais contato. Ela também orava, ela jejuava a Deus, pedindo a Deus e pedindo para algumas irmãs de oração e da sua própria confiança para que Deus levasse o Ederlan. E ela estava fazendo um propósito de oração no monte. Mas eu tô orando, fiz uma campanha com Deus no monte durante 4 terça-feira, já acabou, né, para Deus me ajudar, me dar uma resposta, resolver essa situação. Na última terça-feira ele não foi só eu, o irmão da igreja e minha amiga, uma amiga da igreja. Aí, só que ninguém sabe esse meu propósito, só a senhora, né, e eu e Deus. E eu sei que a senhora tá orando aí também para Deus entrar com providência nessa situação. E eu sei que a senhora tá orando aí também para Deus entrar com providência nessa situação. Aí tá complicado, entendeu? E sábado que eu lhe falei, né, que ele do nada se sentiu mal. E tal. Eu fico até pensando, será que já é a mão de Deus, né? Não sei. E ele tá com ódio no coração e tal. E quando lembra disso, me chama de adúltera. Na verdade, no fundo, verdade seja dita, Brasil. Ela já não estava suportando mais o casamento dela. Ela estava com medo de contar a verdade para ele e se separar. E ir embora numa boa. Ela queria ir embora. Mas o interessante de tudo, Brasil, é que o Ederlan estava extremamente desconfiado com a mudança do corpo e do comportamento de Sara. E um dia desses, um dia qualquer, a Sara, ela foi jogar o lixo para fora de casa e ouviu e viu o Ederlan falando com um homem conhecido como Cara Queimada sobre a compra de uma arma de fogo. Então ela pensou que ele já havia descoberto tudo e estava intentando fazer-lhe algum mal, alguma coisa contra ela. Minha filha, ele estava querendo comprar uma arma. Eu vou jogar o lixo lá em fora, tem uma semana. Aí demorando, eu fui na ponta de pé pra ver ele. Aí ele tava no telefone falando. Eu pensei que ele tava falando com um rapaz aqui, que é um cara queimado aqui do bairro, que jogaram o ácido na cara dele. Ele era gente ruim também, né? E tem cara queimado, aí fica no meio lá do tráfico, dessas coisas. Aí puxei conversa, que a dona disse, não, é que o cara queimado tá trazendo uma arma aí pra mim ver, que eu quero comprar uma arma. Aí eu disse, se tu comprar uma arma, eu me separo de tu, viu? Porque do jeito que tu é, com arma, tu já destrói tudo sem arma, imagina tu com arma. Ele, não, Deus me livre, eu mesmo não. Diante de todas essas circunstâncias, Brasil, é evidente que a polícia ainda tem muito o que investigar. A perícia ainda tem outros exames para fazer. Muita coisa ainda vai ser coletada. Não se sabe, inclusive, se vai haver exumação do corpo da Sara. Algumas investigações correm em segredo de justiça. Algumas pessoas estão sendo inclusive intimadas para dar maiores detalhes e esclarecimentos sobre o caso. Outras testemunhas estão sendo ouvidas, novas peças estão sendo reformuladas, novas pessoas estão entrando no caso da Sara Mariano. E por fim, o advogado do Ederlan deixou claro que ele não confessou o crime. Pelo menos é o que consta no processo, Brasil. Estou julgando o ato dela, não cabe a mim. Ela tem o direito de fazer o que foi, mas tinha relacionamentos extraconjugais, e não só um, vários, com comprovação, com vídeos. Ele chega a dizer a mim que tem uma novela agora da Globo, que tem uma atriz que fica gravando vídeos pornográficos e expondo. Que ele se lembrou daquela situação, que ele se recorda daquela situação, e que ele foi desabafar com alto o clã da igreja que pertencia, e que aí chegaram e conversaram com ele acerca dos fatos. Eu falei pra vocês, o processo tramita em segredo de justiça, eu tenho muito cuidado, sou diferente de outras pessoas. Quando for quebrado o segredo de justiça, eu vou dar nomes das pessoas envolvidas, mas não cabe a mim nesse momento estar atrapalhando o trabalho da polícia, e sim esclarecendo os fatos que já foram expostos pelas pessoas envolvidas nas apurações. Ele se considera inocente, então? Se considera inocente, ele é inocente, ele nega qualquer tipo de confissão. Eu tive acesso aos autos, do que eu tive de acesso, eu não vejo a confissão dele em momento algum. Ele não confessa, eu participei do crime, eu mandei matar, eu matei. Ele não fala isso em momento algum. Que a verdade apareça e os verdadeiros ou o verdadeiro autor desse crime venha a ser identificado e punido. Ela foi recentemente para Maceió com esse companheiro dela, com essa pessoa que ela tinha um relacionamento de prenome Alicácio, e ele também não contratou, não comprou passagem de avião, e ela foi viver lá um relacionamento extraconjugal que ela vivia com outra pessoa. Brasil! Nós chegamos ao fim de mais um vídeo, e eu espero de todo o meu coração
que você esteja engajado nesse caso que está simplesmente abalando as estruturas do Brasil, que parece que não se fala de outra coisa. Em todos os lugares, canais, podcasts, televisão, redes sociais, fala-se muito a respeito desse caso. E eu espero que você, do outro lado, possa, de fato, aprender, ter lições a respeito do que aconteceu com a Sara. Brasil, tem muita coisa estranha acontecendo por aí. Não se sabe se tudo isso é verdade, se tudo isso é mentira, se tudo é acréscimo. A gente está aos pouquinhos, a gente está vendo um caso a caso, ouvindo uma coisa ali, vendo outra coisa ali, mas ainda temos muita coisa mesmo sobre esse caso. O quebra-cabeça está aos poucos se montando. O inquérito está se desenrolando e muitas águas ainda vão girar, Brasil. E muitas cabeças ainda vão rolar por aí. Mas diante de tudo isso que eu estou relatando para você, eu gostaria que você tivesse uma reflexão profunda a respeito disso. Uma coisa é certa, Brasil. A hipocrisia religiosa está mais que evidente. É muito difícil você encontrar religiosos sérios no mundo de hoje. Infelizmente, eu digo para você, Deus nenhum, de religião alguma, ajuda ninguém, nem tampouco auxilia a polícia apontando onde está o executor verdadeiro de tudo isso. E, infelizmente, eu digo isso com muito pesar, nós não podemos, por hipótese alguma, contarmos com algum tipo de Deus, infelizmente, porque estamos nessa selva cruenta, largados e completamente pelados. Infelizmente, Brasil. Eu espero de todo o meu coração que o vídeo de hoje tenha trazido uma reflexão poderosa para a sua vida, a ponto de você entender que você está sozinho neste mundo, que infelizmente não existe Jesus, o Espírito Santo, anjos batalhando espiritualmente, fisicamente por você. É evidente que a pobre coitada dessa moça, ela não pôde escapar. E anjo nenhum, os deuses que ela louvava, o Deus que ela louvava, nenhum pôde aparecer. E agora nenhum pode ajudar a polícia a encontrar os verdadeiros autores desse crime bárbaro e completamente repugnante. Eu desejo a você, Brasil, um fortíssimo abraço e espero de todo o meu coração que nós possamos nos ver num próximo vídeo. Até lá, Brasil. São tudo uns ratos miseráveis, são tudo uns vermes, que tudo vão queimar no fogo do inferno se você não se arrepender. É derrame, mãe, é derrame, pai, irmã também, vão tudo queimar no fogo do inferno. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo, por favor, contribua e ajude-nos através do Pix. O nosso Pix está aí, alemdafejason@gmail.com. O Além da Fé lhe agradece profundamente por este ato de consciência, maturidade e responsabilidade social.